Bem-vindos a mais um podcast da Brasil Connection. Hoje eu estou aqui com Sebastião Saavedra, responsável por projetos da Secretaria de Turismo. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. E aí, eu gostaria que você contasse um pouco da sua história aí, para quem não te conhece. Acredito que a maior parte de quem acompanha esse assunto, né, que acompanha esse assunto, que acompanha esse tema, deva te conhecer por conta do seu trabalho, né, por conta dos seus projetos. Mas eu gostaria de ouvir um pouco, te conhecer melhor. Eu vou esclarecer um pouco mais para a audiência que eu sou da Secretaria Municipal, então é da cidade do Rio de Janeiro. E porque é uma confusão engraçada. A gente começou na Secretaria, se chamava especial e se confundia com estadual. Então a gente tem essa necessidade de sempre dizer: nós estamos trabalhando na Secretaria Municipal de Turismo. Então, meu histórico em projetos começou no meu primeiro estágio para valer da faculdade. Fui para uma multinacional de cosméticos e lá foram 4 anos desenvolvendo produtos, mais de 60 produtos por semestre. Foi um desafio muito grande aprender. E aí a gente migra para outros tipos de projetos. Fui para a área de tecnologia, eu fui para a área desenvolver uma fábrica, voltar a fábrica a operar de forma total, para que com boa qualidade, e assim, os projetos tudo independe do tamanho e formato. No caso, no futuro, se a gente for discutir, num caso são microprojetos, no outro caso são gigaprojetos e assim por diante. Mas eu queria entender também como é que você entrou. Hoje você está na Secretaria de Turismo. Como é que você chegou, você topou esse desafio? Imagino que seja uma rotina super corrida, que seja uma rotina difícil. Eu queria saber como é que é o seu dia a dia. O dia a dia de uma Secretaria de Turismo, a gente tem... normalmente é muito corrido, mas há pequenas paradas. Por exemplo, a gente teve agora uma BAV, uma exposição que reúne todas as agências de turismo do Brasil. Então foi uma loucura para começar. Enquanto eu estava fazendo vários outros projetos, estava iniciando vários projetos ao mesmo tempo e tendo que me concentrar também com a BAV. E aí, quando acaba a BAV, a gente acha: agora eu vou me acalmar. É feito o sol também amanhece, mas ele não acontece aquilo. Não, realmente, a gente volta uma nova loucura. E agora estou justamente num dos projetos, estamos trabalhando com os guias de turismo, num projeto. Me fala um pouquinho mais sobre o guia de turismo aí. Esse eu não conheço. É da Escola Carioca de Turismo. Na verdade, o que acontece? A Escola Carioca de Turismo é um projeto, já está na 4ª fase. A educação, o modelo pedagógico, ele já é bastante conhecido, ele tem modelos muito estruturados com quem a gente contrata. A gente é um parceiro, que é o SENAC, e ele executa nas várias unidades da cidade o projeto Escola Carioca de Turismo. A gente começou o projeto e há uma característica que a entidade pública quer? Que o dinheiro público seja melhor usado da melhor forma possível. Sim. Então, uma característica, por mais que exista todo o modelo pedagógico para que os alunos aprendam, há uns aprendizados que, por algum motivo, não chegaram. Então, a gente acabou descobrindo, por exemplo, quando a gente dá algo de graça, o abandono é mais fácil. Então, para que isso não aconteça, a gente criou algumas estratégias, foi criando estratégias. Então, a gente foi para fase 2, fase 3, a gente deu vale transporte, a gente deu vale refeição. Depois começou que a pessoa se comprometesse indo até a unidade, para que a gente chegou até 80% de finalização. Quer dizer, os alunos chegam até o final presentes na sala, 80%. Não se formaram 80%, acho que a média final total foi 68%, mas antes eu não conseguia ver as pessoas que não se formavam. E agora eu consigo ver porque, quer dizer, elas não abandonaram, elas, por algum motivo que a gente tem que descobrir como que a gente pode melhorar o curso para que essas pessoas consigam adquirir o conhecimento
e consigam ser profissionais produtivos e atrativos para justamente os trabalhadores, o trade, né? Todo mundo que vai contratar. Porque a gente tem uma oferta para hotelaria, processos que são justamente para recepção de hotel, trabalhos de. Eu estou sem a lista aqui. Mas fazer grandes eventos, fazer pequenos eventos, turismo cultural, quer dizer, a pessoa reconhecer o seu próprio ambiente para ele poder comercializar aquele ambiente como um ambiente turístico também. E isso era o processo anterior. Aí eu volto para o que você me perguntou do guia. Então a gente chegou na quarta fase e a gente justamente tentou agora focar um pouco no profissional que já está dentro. É o profissional, o guia de turismo. Ele é um profissional que ele tem que lidar com o mercado que contrata ele para poder fazer o serviço, porque as operadoras e as agências elas já têm muitas vezes os próprios guias, mas ele está ali no mercado e ele quer também vender seu próprio serviço. Então a gente oferece curso para melhorar seu empreendedorismo, como construir esse empreendedorismo, mas principalmente o que é importante, receber bem. Mas também tem outras coisas, por exemplo, como que eu vou tirar foto melhor, como é que foi instagramável, você está junto ali com o turista, e o turista quer que você tire uma foto dele, como é que eu posso fazer melhor essa atividade? O guia de turismo, nesse momento, ele está junto com o turista passa mal. Primeiros socorros, ele tem esse curso. Então, é esse curso que está acontecendo nesse momento. Tá? Nesse processo, já tem a primeira turma acontecendo, vai começar semana que vem a segunda turma, já estamos abrindo a terceira turma. Vão ser mais de 200 guias em trilhas completas para que possam ser atendidos. Eu achei esse projeto fenomenal. Meus parabéns, eu achei um projeto muito bacana, mas eu queria te perguntar assim, um cidadão que ele não fez esse curso, ele não está inserido, acredito que muita gente pode estar sabendo desse projeto através desse programa, como um cidadão comum, assim como eu, que eu trabalho e tal, no dia a dia eu posso ajudar a Secretaria de Turismo a tornar o Rio de Janeiro um lugar mais agradável, um carioca comum. Claro. Aí não é um projeto, mas é um incentivo, uma visualização, uma atitude, é verdade. Primeiro, informação. A gente tem que ter uma característica que é importante para qualquer pessoa que está fora do seu ambiente. Ter informação. Então, por exemplo, a gente sempre trabalha em parceria com a Secretaria Estadual, não há muitos problemas com relação a isso. Então, a gente viu agora, por exemplo, a gente está tendo um trabalho da Secretaria Estadual que está divulgando comunicação para o turista, para que ele não beba qualquer coisa, para melhorar essa visualização de segurança. Porque, na realidade, uma das características que as pessoas têm sobre o turismo no Rio é o medo da segurança. O problema é que a grande maioria dos turistas, você vê, 96% deles voltam felizes, porque não tem esse problema de segurança para o turista. O Rio de Janeiro, há uma confusão também com os dados do Estado, então há lugares realmente perigosos, há lugares que podem acontecer. Não estou falando que o Rio de Janeiro não é inseguro. Ele tem suas inseguranças, mas ele é, para o turista, extremamente seguro. Então, eu não preciso me preocupar, você não precisa se preocupar com a segurança com ele, porque aqui a gente já está trabalhando bastante. A Guarda Municipal, junto com o Estado, trabalha muito bem em parceria. Então, é informação. Quando o turista chega para você e solicita informação, 92,5% dos turistas que chegam no Rio de Janeiro são brasileiros. Eles falam português. Vem de Minas, São Paulo. Exatamente. Obviamente, o maior volume é São Paulo, logo depois vem Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná. Vem muito. Nordeste também vem muito. Carnaval, nossa Senhora. Então, o que acontece? A gente não pode esquecer que quando as pessoas perguntam para você como é que eu faço isso, aquilo, você está dando uma resposta adequada. Não somente não sei, mas tá bom, eu não sei. Será que aqui meu lado
aqui nesse bar, que eu conheço o dono do bar, ele sabe, eu consigo dar essa informação. É assim, se ser proativo, né, em dar informação. O Rio de Janeiro, ele tem muitos atrativos que já estão todos preparados, são acessíveis. Obviamente que a cidade como um toda tem suas dificuldades, mas a gente como carioca muitas vezes fala, por algum motivo a gente fica restritivo, mas o Rio de Janeiro, a área turística já é muito atrativa e acessível para o turista. Tem coisa para melhorar. E aí o que acontece? A Secretaria de Turismo, o que ela tenta fazer? Expandir isso. Fazer que. Como é que a gente pode construir algo maior para que esse turista se espalhe na cidade? Nesse momento existem suas regiões, ela está se espalhando cada vez mais para. Agora tem uma nova área, a área sudoeste. Sudoeste, ali pela Barra da Tijuca. Isso, a Barra da Tijuca. Então você está vendo o movimento. Você chega aqui em Copacabana para caminhar. Tá, o Rio de Janeiro então tá explodindo e aí as pessoas vão ter dificuldade, vão ter dúvidas. O Rio de Janeiro não é só praia, o Rio de Janeiro não é só floresta. O Rio de Janeiro tem história, tem cultura, tem quantidade de teatros com peças culturais. É impressionante, assim. O que não falta no Rio de Janeiro é essa graça do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem coisas pra caramba. E a gente quer que. A gente está, inclusive, agora desenvolvendo para que ele também seja uma atração gastronômica. Porque você não come o dia inteiro. Não. Não se come o dia inteiro. Não, Você não. come uma vez, mas você pode comer muito bem. E por que não comer bem amanhã e depois de amanhã? Então você também pode estender o período do turista no Rio de Janeiro com essa atração. Então o Rio de Janeiro, ele consegue aproveitar todos esses roteiros e não a gente só. Eu quero que o turista também conheça Petrópolis, Teresópolis, Búzios, que seja. Mas eu quero estender ele mais aqui no Rio de Janeiro. No município. No próprio município, o município tem tantas atrações. Pedra do Sal, quando eu acho que alguém estava discutindo aqui sobre o guia de turismo científico. Eu acho que foi uma das perguntas que me fizeram. E o guia de turismo científico é entender que a cidade tem 460 anos e ela quando a família real chegou e se instalou, instalou aqui museus, trouxe a biblioteca de Lisboa. Ela está aqui até hoje, ela nunca voltou. Nunca voltou para Portugal. Ela está no Rio de Janeiro. O Jardim Botânico é uma coletânea das espécies que fazem a nossa fauna, a nossa flora, quer dizer, a nossa fauna, a nossa flora. Faz parte. Faz isso. E assim, é tanta coisa que científica. A gente em São Cristóvão, as pessoas não sabem normalmente. Mas lá dentro, no meio de São Cristóvão, tem 6, 7 telescópios gigantescos. É uma parede gigantesca, que ninguém percebe. Mas se você entra, é um platô onde você consegue ver as estrelas. Você tem todo um passeio. Deve ser lindo ali. Caramba, assim, o Rio de Janeiro, o que não falta é informação e aprendizado científico. E é algo que ainda é algo que pode ser explorado. A mistura do turismo a gente tem um roteiro imperial. O roteiro imperial é um roteiro que também estava meio. Assim, quando a gente fica falando sobre a Pequena África, que é importantíssimo lembrar de uma história realmente muito ruim, mas ela se interlaça com o roteiro imperial. Ele faz parte, todo benefício que o Império trouxe também para o Rio de Janeiro, que construiu essa cidade e que trouxe os primeiros bancos, as primeiras universidades, e tá tudo aqui. E a gente conhecer toda essa nossa história, junto com essas faces ruins, que a gente tem que aprender com elas e evoluir com elas, isso está tudo aqui, isso é tudo Rio de Janeiro. É verdade. E permanecendo nesse assunto, eu acho interessante que você falou das nossas praias, né? Que o Rio de Janeiro não é só praias, é verdade. O Rio de Janeiro não é só os pontos turísticos mais famosos. Você falou que a gente tem que ampliar a nossa parte gastronômica. Eu
gostei muito do que você abordou. Agora, seria importante também, eu não sei se isso tem totalmente a ver com a Secretaria de Turismo, mas seria importante também frisar que nas datas comemorativas, né, que eu perguntei como o cidadão carioca pode ajudar. Eu vou deixar um ponto aqui como pode não atrapalhar, que é o seguinte, pegar o exemplo mais clássico que é no Ano Novo. As fotos das praias depois da virada é uma coisa vergonhosa. Eu acredito que aquilo ali não pegue bem para a imagem do Rio de Janeiro. Gostaria que você mandasse um recado para essas pessoas para não sujarem as praias, Com certeza. para não sujarem as ruas. Com certeza. Isso faz parte da cultura, né? A gente tem que ter... É cultural. A gente não quer fazer na rua... A gente tem que fazer na rua exatamente como faz dentro de casa. A gente não suja dentro de casa. A ideia não é justamente tratar como fosse uma extensão da sua casa. Não acredito que sejam os turistas que fazem isso, somos nós mesmos, mas devemos aprender a não fazê-lo, não tem problema. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu não vejo também o copo meio vazio. Eu sempre vejo o copo meio cheio. Claro. Porque a intenção é... A gente poderia gastar menos dinheiro se tivesse menos lixo, mas por causa que a gente tem uma empresa que realmente limpa tudo. A Colube é impressionante. No dia seguinte, ela parece aquela coisa, mas ela em poucas horas, eles têm caminhões que vão limpando, vão passando peneira na areia. Não é uma coisa assim do dia para a noite. As pessoas podem ter coisa penetrada na areia e eles tiraram. Não, esses profissionais são verdadeiros heróis. Com certeza. Então, e aqui eu passei aqui esse Réveillon eu passei aqui. Não foi Réveillon, desculpa. Eu vim no show Da Lady Gaga? Lady Gaga. E aí eu saí, e aí fui até a Siqueira Campos, né? Tentar pegar um metrô. Algum motivo já se compreendeu que tem alguma coisa errada ali, provavelmente não vai ter mais esse problema. No futuro, existe um trabalho para que isso não aconteça. Inclusive, está sendo analisados os dados de movimentação de celulares para entender como é que aconteceu. Isso é uma atividade que está sendo acontecendo agora, justamente com o projeto que a gente contratou, o Geodata. Dentro do Centro de Operações de Resiliência, o COR, eles têm esse trabalho fantástico para que a gente não tenha inundação ou mitigar o máximo das inundações. É um trabalho muito espetacular que eles têm feito e poucas pessoas conhecem. É só cor.rio, você vai ver lá o que eles fizeram já. Mas essa movimentação é feita, é percebida. Mas eu tava lá no meio aquele mundo que eu não conseguia sair, não conseguia pegar o metrô. Aí o que eu fiz? Saí andando para o Corte Cantagalo. Aí fui cruzando. Caramba, era um batalhão. Era um batalhão de profissionais da Colube. E eles estavam todos alinhados, já todos prontos. Acabou, eles teriam que descer para a praia para limpar tudo de uma vez só. Sim. No dia seguinte tem que estar limpo. Sim. Você falou da educação da população, né? Porque é um problema de... Acho que não foi a palavra... A educação não foi a palavra que você usou, foi cultura. Cultura. Que tem um pouco a ver, tipo... porque é uma coisa que a gente... Cultura que vem dos nossos pais, dos nossos avós. Eu queria entrar na Escola Carioca de Turismo, que é um projeto que eu conheci recentemente, lendo sobre o assunto e tal. Mas eu gostaria de ouvir de você um pouco de onde veio essa ideia. Parece que já está na 4ª fase. Isso. Como é que chegou até aqui? Como é que ela se iniciou? Como é que foi discutido isso? E como é que está hoje? A Escola Carioca de Turismo, ela começou em 2022, eu acredito, em outra gestão. Mas é uma gestão de governo. Então, quer dizer, eles se entende que é uma boa, é um projeto de qualidade para a população, entendendo que a gente precisa melhorar a qualidade, de alguma forma melhorar a qualidade, ou atender a demanda do próprio grupo que trabalha os grupos que trabalham com o turismo, quer dizer, os receptivos, hotéis, restaurantes,
todo mundo que trabalha com, ou melhorar, mais diversificar a quantidade de profissionais que trabalham justamente para esse mercado especificamente. Esse era o conceito, é um conceito que era aberto para todos os munícipes, quer dizer, moradores do Rio de Janeiro. Então, a gente teve bem distribuído os primeiros sempre teve muito bem distribuído as primeiras três fases. Estamos na quarta fase, então não posso dizer como é que está a distribuição, porque estão se matriculando. Mas, porque a gente não escolhe o local. A gente abre as vagas e as pessoas vão se inscrevendo e a gente vai chamando para o Senac vai chamando, porque a gente coloca em ordem de chamada. Sim. De chamada não, de As, ordem inscri... de inscrição. As inscrições são só pelo Senac? Não, não. Ele é sempre feito por nós. Quem controla o cadastro. E somos nós, prefeitura. Sim. Por quê? Porque a lei, inclusive a lei de LGPD, a gente tem que ter muito cuidado como é que se trabalha isso. Então, a gente recebe e fica dentro dos servidores da prefeitura e a gente tem um sistema que permite que os profissionais dentro do Senac consigam visualizar em ordem de chamada, de chamada não, de inscrição, e aí eles vão chamando, onde eles vêm primeiro, porque tem que ser munícipe, então tem que verificar se é morador da cidade do Rio de Janeiro, se os documentos realmente estão de acordo com o que a pessoa escreveu, porque precisa de identidade, e tinha mais um documento, eram 3 documentos. Mas tem idade para... Tem, a gente sempre pede que seja acima de 18 anos. Primeiro porque a gente não menor de idade precisaria de outras funções e também talvez mais conhecimento, especificamente, de experiência de vida. Mas, assim, a partir de 18 anos, muitos, o ensino fundamental já é o suficiente. Então, são pessoas que já passaram pelo sistema público de educação, que se formaram no sistema ensino fundamental. Alguns poucos cursos que são um pouquinho mais técnicos, aí preciso também segundo grau completo. Mas a grande maioria, todos eram... Principalmente, a gente dava muita aula de inglês. Os turistas, eles têm muito... Os estrangeiros, por exemplo, a gente tem um volume gigantesco de turistas estrangeiros, mas eles ainda são 8%, menos de 8%, 7,5% dos turistas são internacionais. Mas mais da metade, 60%, falam espanhol. Nossa. 60% desses turistas são espanhóis. Por quê? Você tem que entender que é a sua proximidade. Então você vem 40% da Argentina, 20% do Chile. E daí vem logo depois os americanos. Aí começa a aparecer os franceses. É um volume que não é para se jogar fora. Os franceses são muito grandes, o volume de americanos são muito grandes. Mas, proporcionalmente, o brasileiro é uma quantidade dos turistas. Mas esses que, mesmo os franceses, os outros chineses, japoneses, alemães, todo mundo usa uma linguagem que é internacional. Então, na escola carioca, a gente tinha o curso de inglês. A gente também tinha o curso de espanhol, porque justamente a maior quantidade de estrangeiros fala a língua espanhola. Então, a gente tinha justamente esses 2 cursos para melhorar. A gente também tinha curso de Libras, porque a gente quer que as organizações que receptivas do Rio de Janeiro também possam ser acessíveis, terem profissionais que consigam se comunicar com pessoas que têm um problema de comunicação por via verbal. Então, eles usam os sinais. E o projeto está na 4ª fase. Eu gostaria de entender qual é a diferença não precisa ser uma por uma, mas da fase mais recente, que é a 4ª, da primeira, por exemplo. O que mudou? Como eu falei, na primeira fase, ela era aberta e sem nenhuma eu não tinha atrativos como para que manter a pessoa mesmo com pouca renda, ela não tinha um transporte e a refeição, um lanche. Então isso foi na primeira fase. A gente percebeu que a gente precisava, porque a gente tem alunos que realmente, para a gente fazer mudar a vida deles e para que eles possam participar
desse mercado, a gente precisava dar essa diferença. Então, isso aumentou bastante, quer dizer, houve quase 20% da quantidade que ficava, houve esse aumento. Mas a maior foi justamente a gente não receber mais o sim por comunicação digital. Então, quando a gente dizia assim, você quer se matricular, você se inscreveu, você tem todas as condições de participar, que aí foi na fase 3. Sim. Você quer participar? Então, venha para a unidade onde você vai fazer o curso. Então, você vai lá. Para você realmente... Quando você sai da sua casa e vai até o local, aí você consegue realmente fazer que é o comprometimento. As pessoas não só saem de casa até o local para se inscrever, para assinar um papel e dizer assim, eu não vou deixar de participar, eu não vou perder nenhuma aula, eu não vou deixar que outra pessoa entre no meu lugar porque eu quero fazer esse curso. Então, esse que é o processo. A gente entrou com isso, isso fez muita diferença mesmo. Isso foi na fase 3. Certo. E eu acredito que coordenar tudo isso deva ser uma pressão absurda, né? Tipo, não só um projeto desse, mas esse tipo de trabalho no geral. Eu queria saber como equilibrar assim, liderança, um relacionamento, num ambiente de alta pressão, assim, porque não deve ser um trabalho tranquilo. Vamos lá. Quem trabalha com projetos, então o projeto é um trabalho que você inicia, meio e fim, mas tem partes que são partes mecânicas que trabalham juntas. Então, quando eu estou numa escola Carioca Turismo, quando eu trabalho com o Senac, eu tenho o gestor do projeto lá, que ele tem que se comunicar com as unidades de ensino, onde tem também um pedagógico que verifica as salas, que verifica a disponibilidade dos instrutores. Tudo isso está dentro do Senac. Quando a gente contrata tudo isso. Então, quando a gente trabalha uma Secretaria Municipal de Turismo, ela trabalha a política. Então, a gente quer que o aluno aprenda. Então, a gente olha mais por cima. Então, quando a gente vê o que está acontecendo, a gente acompanha semanalmente o que está acontecendo, as pessoas estão saindo, estão ficando, como é que está o acompanhamento, eu estou conseguindo escrever, eu estou conseguindo divulgar, as ferramentas estão funcionando, é isso que a gente trabalha. Então, eu não tenho nesse projeto essa dificuldade, porque eu tenho profissionais bem qualificados trabalhando numa ponta. Ao mesmo tempo, eu estou trabalhando com outro projeto. Eu estou desenvolvendo ferramentas de coleta de dados dos turistas. Como é que eu posso fazer que as informações cheguem ao trade para que eles possam planejar melhor o seu planejamento de execução? Eu tenho um outro projeto. Isso que é o processo da dificuldade de projetos que você está trabalhando com vários projetos ao mesmo tempo, cada um com o seu fim. E isso aconteceu justamente porque a minha experiência passada é que consigo fazer muitos projetos ao mesmo tempo, com visões diferentes, e cada uma a gente tem que se aliar com os profissionais que melhor estão ali para que possa te ajudar a executar aquilo e acompanhar aquilo. Quando aquilo não está acontecendo da melhor forma, a gente tem que mudar de alguma forma, ou entrar de cabeça no projeto, você ser o executor. Em vários projetos eu tive que ser o executor, e alguns projetos não preciso ser o executor. No caso da Escola Carioca, o profissionalismo do sistema pedagógico do Senac está bem montado. Então a gente consegue trabalhar bem com isso. E na sua adaptação na gestão pública, qual foi o seu maior desafio? Sempre são as resistências políticas, sempre são isso. Quer dizer, porque o que acontece? Em qualquer sistema, no privado ou no político, no sistema público, existem forças antagônicas. E quando você vai trabalhar com projetos eles têm interesses. E sempre, por menor que seja a parte interessada, às vezes que você nunca deve menosprezar. Elas podem atrapalhar muito. Então, eu trabalhei
Aqui no turismo, eu não tive tanta dificuldade, porque eu trabalho diretamente com a secretária de turismo. Então, não, ela me dá como é que é o nome? A liderança O aval. de direito, além de fato, A porque carta branca, a né? gente constrói. Não é carta branca, não. É que a gente trabalha. Eu trabalho com ela. Sim, sim. Eu Ela tenho. confia em você. Sim, e ela tem abertura de eu perguntar para ela e ela me dizer as Sim, respostas. sim. Então não tem. Quando a gente tem a liderança de fato, mas também a liderança de direito, as duas coisas ao mesmo tempo ajudam muito esse processo. Então eu não tive tanto problema. Mas, por exemplo, eu tive em outros locais onde eu tinha necessidade, no sistema público. Não é a primeira vez que eu estou no sistema público. Eu tive em 2003 também. É, Com qual função? Só por curiosidade. eu era coordenador do sistema da vigilância de exclusão. Eu trabalho na assistência social. Uhum. E E aí existem, por exemplo, lá a gente trabalhava para divulgar, para melhorar o conhecimento dos profissionais, das profissionais que estavam sendo contratadas da assistência social. Era a época que estavam sendo contratadas mais de 1.000 assistentes sociais. Uhum. Então a gente precisava que elas, como se fala muito hoje em dia, se empoderassem Hum, do conhecimento. E, e algumas havia uma resistência de acreditar que aquilo pudesse ser uma ferramenta que ela chamava de neoliberal, sei lá os, os adjetivos que elas quisessem. E a gente precisava que elas entendessem que o dinheiro é curto, o cobertor é pequeno. Então, se elas pudessem usar as ferramentas da melhor forma possível, fosse. Então, isso que acontecia. E aí, quando a gente. E a minha grande alegria, quando eu voltei para o sistema público, descobri que tudo aquilo que eu tinha feito, é, obviamente, não continuou da mesma forma que eu trabalhava. Ele não está da mesma forma. Outras organizações foram montadas de outra forma se trabalha. Mas existe, por exemplo, um departamento específico dentro da prefeitura que trabalha com assistências sociais, que faz exatamente e elas se orgulham de trabalhar com as ferramentas que eu tinha te levado, que antes elas tinham tanta hoje em dia eu trabalho com isso. nossa, que legal. Isso é muito legal, que quer dizer, aquilo que a gente construiu, por mais que elas tenham uma resistência, é uma resistência política muito séria, mas com o tempo elas foram percebendo as vantagens, os benefícios, como é que ela podia fazer diferença para aquela população. E foi adotado. Então, eu estou feliz que pelo menos deixei minha semente. O que significa uma quebra de paradigmas na prática, na gestão pública, no órgão público? É exatamente isso. Por exemplo, nomes digitais. É um projeto mais um projeto que a gente trabalha. Ele começou em 2022 também. 2022? Nômades digitais? Eu já ouvi falar. 2021. Eu já ouvi 2021. falar nesse projeto. Já ouvi falar. Boa, boa. Eu lembro do nome assim, né? Mas eu não lembro. Na prática, isso favorece o carioca como um todo, o turismo como um todo. Como é que é isso? Então, é aí que depois entra no quebra de paradigma. Então, o que acontece? Isso foi em 2021. Então, 2021 foi logo depois da eleição. Então, a gente estava no meio da pandemia. Já existia, antes da pandemia, esse conceito esse turista de longa duração. Mas aí se viu com uma possibilidade de também de melhorar a quantidade de tempo que os turistas ficassem aqui para compensar a diminuição do turismo que estava naquela época. Que hoje em dia já compensou, Rio de Janeiro é maravilha, está realmente bombando no turismo. Mas, independente disso, o que acontece com o nome digital? Ele é uma pessoa que consegue conciliar turismo com trabalho. Só que ele tem uma diferença dessa pessoa que trabalha e também pudesse conciliar só turismo. Ele também aproveita a cidade. As pessoas que podem fazer isso, nem todas fazem. Atualmente, elas são conhecidas como trabalhadores remotos. Eu estava conversando com uma amiga minha. Ela está agora nesse instante. Ela trabalha 100% de casa. Tipo um home office.
Home office, ela não precisa. Mas por que ela precisa ficar em casa? Ela pode fazer essa vida conhecendo o mundo, se ela tiver internet. E aí o que acontece? O Rio de Janeiro tem uma infraestrutura tecnológica para receber essa população. Principalmente o seguinte, o conceito atual de nômade digital, ele é um empreendedor. Por quê? Porque ele viaja, ele faz tudo em comunidades, ele se associa às comunidades. E o que acontece? Ele troca informação o tempo todo, qualquer perrengue, ele tem conhece pessoas, conhece amigos que podem ajudar. Então eles são muito autônomos, são realmente empreendedores, eles não precisam tanto do sistema do trade. Por isso que quando eu tento falar sobre esse projeto, é que o que as agências vendem? É como quando alguém fala sobre McDonald's. O que McDonald's vende? Hambúrguer. Não. Tempo. Tempo. Porque é super rápido, né? Pra ser rápido. Às vezes as pessoas, mas demora. Tudo bem, mas o conceito é tempo. Eu não tenho tempo e vou lá como rápido. Tipo assim, os nômades digitais é como se fossem o McDonald's do turismo? Não. Eu estou tentando levar justamente no conceito da agência. Sim. A agência, o que ela Da vende? velocidade, do tempo. O que ela vende? Eu tenho que entender o conceito do que é que ela vende. Ela vende segurança. Quando vem um velhinho vir viajar para o Rio de Janeiro, ele vai vir solto. Eu não vou viajar para a Líbia sem uma agência. Então o que acontece? A agência, ela está aqui para dar. Ela vende segurança. Então, ele tem várias ferramentas que eu não preciso me preocupar com nada. A viagem está toda já montada. Eu já tenho um hotel conhecido, eu tenho. É todo o processo. E Rio de Janeiro tem uma infraestrutura maravilhosa para receber todo mundo. Então, as agências podem perfeitamente vender isso. Então, o nômade, o trabalhador remoto, ele pode conseguir, por exemplo, por isso que eu pegava de paradigma. A agência, atualmente, ela trabalha com esse tipo de turismo. É um turismo muito nichado, quer dizer, muito especializado. Pessoas com muito dinheiro, pessoas mais idosas, pessoas que querem um preço muito baixo. Tem formas de entrar em mercados e elas vendem. Elas entram e trabalham muito as operadoras trabalham assim, como elas... a gente contratam tantos quartos, assim, tem toda uma metodologia. Só que elas não estão vendo essa pessoa que é trabalhador remoto, que ela ainda não tem coragem de fazer o salto para nômade digital. O nômade digital, ele é autônomo, porque eu estava falando antes, ele é autônomo. Ele tem ele não precisa das agências. Esse é o projeto que você mais gostou de fazer? Eu acho muito divertido. Eu acho que ele vai ser o futuro do turismo. Se você me perguntar qual é o futuro do turismo, eu acho que o nômade digital é o futuro do turismo. Está previsto 1 bilhão de turistas nômades digitais para 2035. Não 1 sei milhão? 1 bilhão. Bi? Caramba! Bilhão. Por quê? Porque as pessoas não... A nível Brasil? Mundial, não, claro. Mundial. Principalmente porque 50% dos turistas nômades digitais estão nos Estados Unidos. Sim. São eles que realmente têm... Então não é uma ideia... assim, não surgiu daqui da Secretaria de Turismo, já existe lá fora, vocês trouxeram para cá. Não, o conceito de nômade já é de fora, ele já existe. Só que são pessoas que precisam de conectividade para poder trabalhar remotamente. Eles precisam de serviços muito especializados. Por exemplo, imagina que você é um trabalhador remoto. Posso trabalhar de qualquer lugar, mas eu ainda não tenho coragem de dar esse salto para ir e dançar samba no meio à noite lá no Rio de Janeiro. Eu posso passar 2 meses lá no Rio de Janeiro e conhecendo tudo que tem no Rio de Janeiro, de manhã, de tarde, de noite. Tudo depende da organização do meu trabalho. Eu posso fazer isso? Não sei.
eu não tenho nem coragem de fazer, porque eu sou um trabalhador remoto, que eu já tô trabalhando de lá de casa, sentadinho, só levo meu cachorrinho lá para passear, depois volto. Não, eu não faço isso. Mas todo o sistema ao redor dele pode alugar a casa, o apartamento onde ele mora, que pode ajudar financeiramente para executar, viver essa vida. Quando chegar aqui, vai precisar de courier, vai precisar de academia, vai precisar de médicos, vai precisar de tanta coisa que normalmente ele tem dentro, ali. Mas se você constrói uma credibilidade para todo o sistema, que é isso o projeto, é construir essa credibilidade nesse ambiente. E a gente, como é que, porque ele pode fazer isso em qualquer lugar, pode fazer em Brasília, pode fazer em Nova York, por que Rio de Janeiro? É muito simples. A gente tem tudo. Para turismo, a gente tem florestas, a gente tem praias, a gente tem cultura, a gente tem shoppings, a gente tem população extremamente receptiva. Então, a gente que quer que eles, quando pensarem, vou me tornar um nome digital, venha para o Rio. E o resultado que deu até hoje, você está satisfeito com ele? Eu já entendi que para o futuro é um negócio, é um projeto a longo prazo. Para o futuro. Existem várias pesquisas e tem várias pesquisas que dizem que o Rio de Janeiro é um dos melhores lugares para o nome digital. Uhum. O número de nomes digitais ainda é um número restrito, mas uma pessoa que fica por muito tempo. Então, o que acontece? Também tem outra característica que a gente, muitas vezes, esses nômades, eles chegam no Rio e vão embora porque eles foram num pacote desse normal. Então, ele veio para cá, mas não viveu como um nômade. Então, também é outra característica. Então, a gente tem que atrair eles e é um processo. Não, continua, por favor. Não, aí a minha... Por exemplo, a gente tem visto outras cidades. Buenos Aires tentou fazer uma contabilização, né? Verificar quantos nômades eles tinham. E é difícil contabilizar, é muito difícil, porque quando as ferramentas que existem, elas não têm tanta longa duração. A, a forma de fazer a pesquisa é uma forma qualitativa e não quantitativa. Uhum. Então, a gente não consegue dimensionar. Mas, ferramentas a gente está tentando. Por exemplo, cartão de crédito, ele pode descobrir por cartão de crédito. Mesmo anonimizado, o fato de saber que ele ficou 3 meses e usou com cartão de crédito, quanto ele gasta um nome com cartão de crédito no Rio de Janeiro? Então, eu conseguiria saber quanto de recursos, de benefício ele traz para a cidade. Sim. Eu preciso que as operadoras, que as agências comecem a oferecer produtos de longa estadia, com características, para que ele possa, a gente possa contabilizar. Academias participar do projeto e aí chegar e poder ter uma contabilidade, poder saber. Eu não quero saber quem são. Podia saber talvez de onde são, mas eu não preciso saber detalhes, eu preciso saber a quantidade, que seria muito interessante. E aí o que acontece? As outras cidades também têm essa dificuldade. Cidades pequenas, aí é fácil mais de calcular, porque essas cidades, elas ou tem aquela quantidade de turistas já normal, já contabilizado, e aí começam a chegar um volume muito grande. Por exemplo, quando você vai calcular a quantidade de nômades que chegam em ilhas específicas, é bem mais fácil você calcular, porque aquilo ali não existia e vai passar a existir. Você tem hotéis específicos de longa duração e você consegue... Rio de Janeiro tem tudo já. Então, como é que eu consigo contabilizar? É uma dificuldade, é um desafio isso daí. Olha, parabéns pelo trabalho. Eu costumo fazer um bate-bola para encerrar. Né? Você topa participar desse bate-bola? Muito bem. Qual o melhor país que você já visitou? Que eu achei mais interessante... Caramba, não tem... Cita aí os 3. Eu gosto muito dos Estados Unidos, mas acho que eu fui num lugar meio nichado, porque é uma área de diversão. Então todo mundo conhece, todo mundo sabe o que é. Então ela já é preparada para isso. Uhum. Europa, eu achei interessantíssimo.
muito aprendizado, é muita história, que a gente encontra aqui. É engraçado como estamos vinculados, então é, eu gosto muito do Chile. Sim. Eu gosto muito do Chile. É a melhor comida que já comeu lá fora e a sua preferida aqui no Brasil, não necessariamente brasileira. Eu sou muito fã do ceviche. Eu gosto muito de ceviche. Isso é comida. Eu vou a qualquer lugar, eu tento achar algum lugar de ceviche, mas não é nada obrigatório. Então, aqui eu gosto muito de ceviche. E no Rio de Janeiro, cara, ninguém tu substitui a feijoada. Porra, Nossa, muito bom, né? feijoada é maravilhoso. É maravilhoso. Se tiver o ceviche e a feijoada, com certeza esquece o ceviche, eu vou na feijoada. E se você não morasse no Rio, onde você moraria aqui dentro do Brasil? Caramba, cara, o Brasil é muito espetacular. Não tem. Assim, eu gosto da população, eu gosto do movimento. Então, eu não teria problema em morar em Brasília, eu não teria problema em morar em São Paulo. Eu adoro, eu gostei muito daquela região de Minas Gerais, BH, mas BH, a cidade em si, não, mais ou menos. Tem muitas coisas ao redor do BH. Instituto Inhotim, caramba, fantástico. Então não tem, assim, Recife, eu acho o Recife fantástico também. Agora, um sonho na sua vida pode ser tanto profissional quanto pessoal, um sonho. Que ainda não realizou, óbvio. Óbvio, eu tenho um plano, um projeto que realmente ele quebra paradigmas também, é fora do agroturismo e realmente eu queria realmente fazer. Eu estou planejando e vou tentar fazer. Agora, eu já percebi que você assistiu os outros podcasts e agora vem a pergunta mais difícil, meio filosófica, né? O que é a vida para você? Eu acho que ser feliz aproveitando com o que você tem e tentando fazer o melhor possível para você e para todos. E, obviamente, normalmente as coisas acontecem, melhoram. E aí sempre tem que ser feliz. Tudo tem solução. Mesmo nas piores situações, tudo tem solução. Olha, acho que foi a resposta mais diferente que deram até agora. Muito obrigado, Sebastião, por ter vindo. É uma honra para o Brasil Connection te receber aqui. Manteve o nível da entrevista, de todas as entrevistas, manteve o nível. Meus parabéns. Muito obrigado por vir até aqui. Valeu. Até a próxima viagem. Um abraço.